Estimados irmãos espíritas e não espíritas, bem-vindos ao nosso canal. Boa noite a todos. Que a bênção da misericórdia divina nos envolva em sua paz e que o amigo Jesus e sua coorte angélica nos ampare no culto do seu evangelho de amor e caridade de todos aqueles que fazem o Tabernáculo Espírita Joana d'Arc em Gravatá. A tradição católica festeja amanhã o dia de São Pedro, o portador das chaves do céu na crendice popular. A tradição nordestina antecipa as comemorações para a véspera, em clima de muita alegria e participação. Por essa razão, tomei a liberdade de eleger o apóstolo Pedro como tema de nossa reflexão evangélica de hoje. Mas, para tanto, vamos precisar entrar na cápsula do tempo e regressar a Jerusalém do ano 1, nos seus primeiros 30 anos, para ali encontrarmos o nosso amado Mestre Jesus em sua tarefa de amor pela humanidade. Como homem de equipe, Jesus arregimentou homens dispostos a ajudá-lo na empreitada. Uma espécie de RH divino, sem importar-se com a formação acadêmica ou o peso social e econômico dos integrantes de seu colegiado. Importava que eles estivessem dispostos naquela existência, pois Jesus já os conhecia de priscas eras. Entre esses escolhidos, vamos encontrar a figura de Simão Pedro, ou simplesmente Simão. Sim, Simão, filho de Jonas, que era pescador, um homem cético, sem sutilezas de comportamento. As suas preocupações básicas eram com a família e a sua própria vida. Com André, seu irmão, mantinha uma sociedade pesqueira com a família de Zebedeu, o pai Zebedeu e os filhos Tiago e João. Simão era das terras perfumadas de rosas de Betsaida, próximo ao lago de Genezaré, na desembocadura do Rio Jordão. Mas se estabelecera em Cafarnaum, onde proliferavam os pequenos vinhedos e se fazia pesca abundante. Simão era casado, tinha filhos. Em Ciro Caldeu, chamavam-no Cefas. Em grego, apelidavam-no Petros, significando pedra, rocha. Foi Jesus que designou Simão de Cefas. Posteriormente, pelo significado de Cefas, chegou-se a Petras e chegou-se a Pedro. E ele passou a ser Simão Pedro. Quando Jesus utilizaria uma ou outra dessas denominações, Simão haveria de se indagar mais de uma vez. Perguntava a si mesmo: será que o Mestre me deseja dizer que sou uma fortaleza de ânimo e fé? Ou será por causa da minha cabeça dura? Então a gente percebe que Simão tinha autocrítica. Simão era um homem correto, simples,
por vezes quase ingênuo. Mas na história de sua existência, é perfeitamente perceptível as 3 fases da sua vida. Antes de conhecer Jesus, no período em que conviveu com Jesus e os anos após a morte do divino amigo. Antes de conhecer Jesus, seus deveres se restringiam à faina da pesca, ao trabalho com as redes, à venda dos frutos do mar. Como judeu, cumpria suas restritas obrigações na sinagoga, mas sem emoção. Mas amava o povo sofrido e tão enganado. E num certo misto de curiosidade e descrença, ele foi ouvir uma vez a pregação de Jesus, levado pelo irmão André. E desde esse dia, Simão nunca mais foi o mesmo. Porque dentro dele algo fazia com que ele desejasse saber de onde e desde quando conhecia Jesus e o amava tanto. E como eu disse anteriormente, Jesus já conhecia todos aqueles que iria escolher. Pedro, ou Simão, era um homem de personalidade forte, em que pese ser humilde, mas trazia um traço inquestionável de liderança e obediência. Entre os apóstolos de Jesus, ele foi o primeiro a ser escolhido pelo Mestre, quando seu nome ainda era Simão, filho de Jonas. Na linguagem hebraica, Simão bar Jonas. Alguns dos seus biógrafos sugerem que a sua residência fosse em Cafarnaum e que Betsaida fosse apenas a sua aldeia de origem. Ele sempre costumou ficar na região costeira do Mar da Galileia. Da sua vida familiar pouco se sabe. Apenas que sua sogra foi curada por Jesus, conforme nós vemos no relato do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 30. E que a sua esposa eventualmente o acompanhava em viagens ministeriais da igreja primitiva, tal como nós vemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Simão possuía uma educação considerada limitada. Falava o aramaico com forte sotaque da região da Galileia, idioma que ele também usava para ler e escrever. Mas ele também falava um pouco de grego, talvez pela natureza da sua atividade e pelo fato de estar sempre em contato com os gentios. O grego era muito utilizado na época, principalmente nas cidades da Decápolis. Quando ele encontrou com Jesus pela primeira vez, o Senhor o chamou de Kefa, aramaico Kefa, que significa rocha ou pedra, que na forma grega, eu já disse anteriormente, é Petros. E o significado desse título se refere ao fato de que Pedro se tornaria como uma rocha, ao invés de uma pessoa com um temperamento inconstante. Diz-nos Ernest Renan, no capítulo 9 da obra A Vida de Jesus, que a afeição de Jesus por Pedro era profunda. O caráter de Pedro, correto, sincero, impetuoso, agradava a Jesus, que às vezes achava graça
de seus modos decididos. Pedro, pouco místico, comunicava ao mestre suas ingênuas dúvidas, suas repugnâncias, suas fraquezas tão humanas, com uma franqueza tão honesta que lembra a franqueza de Joinville, perto de São Luís. Jesus, várias vezes, o repreendia amigavelmente, mas sempre com confiança e estima. Sobre a personalidade do apóstolo Pedro, os estudiosos entendem que ele foi um típico homem do campo, simples, mas impulsivo, mas que possuía uma aptidão natural para exercer a liderança. Talvez por ser caloroso, vigoroso e normalmente comunicativo. Em algumas ocasiões, sobretudo no episódio que envolveu a traição de Jesus no Getsemane, Pedro se mostrou emotivo, sanguíneo e autoconfiante. A escolha de Pedro como discípulo de Jesus se dá depois do encontro intermediado por seu irmão André. Esse contato ocorreu antes do início do ministério público de Jesus na Galileia. Depois disto, Pedro e André continuaram com a pescaria durante um certo período de tempo, até que receberam um convite consequente de Jesus enquanto estavam pescando no mar da Galileia. Quando nós denominamos esta reflexão com o título Pedro entre a rocha e a flor, exatamente por essa questão singular de Pedro, a do seu temperamento inconstante. Eu aproveito para esclarecer que temperamento é a forma de expressão de cada ser humano diante das vicissitudes da vida. E que Hipócrates, o pai da medicina, classificou em sanguíneo, cuja principal característica é a calma, em colérico, cuja característica principal é a impetuosidade, melancólico, com a característica da indecisão, e flegmático, caracterizado pela frieza e pela perseverança. O apóstolo Pedro também foi o discípulo que precipitadamente tentou repreender Jesus diante do anúncio de sua morte iminente no Calvário, tal como anotado no versículo 22 do capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Mas esse temperamento forte também é responsável pelo célebre episódio em que o discípulo pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 28. Da condição de temperamento melancólico no episódio das águas, Pedro alcança a condição sanguínea quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles achavam que ele era. E o apóstolo Pedro foi o primeiro a responder, confessando que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. O próprio Jesus atribui a resposta de Pedro como uma revelação de Deus que foi dada a ele. Razão e sensibilidade dominavam o apóstolo naquele momento.
E por essa razão, naquela ocasião, Jesus pronunciou a famosa frase: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mas essa frase de Jesus é alvo de intensos debates desde muito tempo. Pelo jogo de palavras que envolve o significado do nome Pedro, surgiram muitas interpretações, e duas delas são as mais antigas e conhecidas. Alguns sugerem que a pedra seria o próprio Pedro, enquanto outros defendem que a pedra seria diretamente a verdade que foi declarada por Pedro, isto é, o Cristo, o Filho do Deus vivo. O apóstolo Pedro também foi o discípulo que, conforme Jesus havia prenunciado, o negou 3 vezes antes que o galo cantasse, no episódio da prisão de Jesus. Na verdade, essa sua negação contrasta diretamente com o comportamento valente e violento que ele, Pedro, demonstrou ao cortar a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, durante o episódio da prisão de Jesus. E naquela circunstância, diante do olhar de Jesus, ao lembrar-se das palavras do Mestre, Pedro arrependeu-se profundamente. Mas em que pese ser um homem com muitas atividades, já quando caminhava para o epílogo da existência, Pedro escreveu 2 cartas ou 2 epístolas. Epístolas essas que foram aceitas sem contestação desde a antiguidade. O apóstolo escreveu de Roma, também chamada Babilônia, em face da sua devassidão moral. E Pedro escreveu as cartas entre os anos 64 e 67, quando ele estava em companhia de João Marcos, o evangelista, a quem considerava como filho. Pedro escreveu aos cristãos da diáspora, especificando os nomes das 5 províncias que representavam praticamente o conjunto da Ásia Menor. O que diz do passado dele sugere que são convertidos do paganismo, embora não se exclua a presença de judeus cristãos entre eles. E é por isso que lhes escreve em grego. E se esse grego simples, mas correto e harmonioso, parece de qualidade boa demais para o pescador galileu, conhecemos o nome do discípulo secretário que pode tê-lo assistido na redação das cartas. Chamava-se Silvano. E você pode encontrar lá no capítulo 12, no capítulo 5, melhor dizendo, versículo 12 da primeira carta de Pedro, esta referência. A finalidade dessa epístola é sustentar a fé dos seus destinatários em meio às provações que os assaltavam. E essas provações eram prepotências, injúrias, calúnias que os recém-convertidos estavam sofrendo. Outras
outras ideias que norteiam a carta dizem respeito à corajosa perseverança incentivada por Pedro. Ele dizia que os cristãos deviam sofrer com paciência, como Jesus sofreu, revelando a fé que possuíam, mas que deviam também agir com mansidão. A primeira epístola de Pedro é um escrito de natureza prática, mas que possui um apreciável conteúdo de doutrina cristã, uma riqueza de doutrina cristã. Nela se encontra um maravilhoso resumo da teologia em voga na época apostólica. Uma teologia de comovente ardor na sua simplicidade. Na segunda epístola, ou segunda carta, Pedro alerta os leitores contra os falsos doutores e faz comentários sobre a demora da parousia, a chamada segunda vinda do Cristo. Se nós pudermos sintetizar as epístolas de Pedro, podemos fazê-lo em 4 grupos. A exortação a uma vida santificada está presente nas epístolas de Pedro. Quando ele diz, por exemplo, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, purificando a vossa alma na obediência à verdade, pela caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Mas Pedro também fazia uma exortação ao amor fraternal. Podemos encontrar isso também na primeira carta, capítulo 3, versículo 8, quando ele diz: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. É um convite ao amor tão importante quanto aquele de Paulo. Nós também encontramos nas cartas de Pedro o cuidado com os falsos mestres. Pedro teve essa preocupação. Na segunda carta, capítulo 2, versículo 1, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertadamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Pedro, além de fazer a denúncia, o esclarecimento, a chamada de atenção, ele já vaticina, ele já profetiza o que vai acontecer com esses falsos doutores. E o quarto grupo, eu denominei de a vinda do Senhor. Pedro alertava que todos nós devemos estar preparados para a vinda do Senhor, mas não na forma corriqueira que todo mundo imagina. A volta de Jesus no corpo de carne, não. A volta de Jesus no Evangelho redivivo, o Consolador prometido. E ele alertava que quando isso chegasse, as pessoas deveriam estar preparadas.
Na segunda carta, capítulo 3, versículo 10, ele diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e as terras e as obras que nela há se queimarão. É o dia da tomada de consciência. É o dia em que todos nós abriremos verdadeiramente os olhos para a luz. Mas eu guardei para o final uma grande lição de Jesus, no marcante episódio com Pedro, narrado pela inteligência de Humberto de Campos, no capítulo 19, intitulado Simão e Jesus, da obra Estante da Vida. Diz-nos o irmão X. Retirava-se Jesus do lar de Jeroboão, filho de Acás, em Corazim, para atender a um pedido de socorro em casa próxima, quando 4 velhos publicanos apareceram de chofre, buscando-lhe o verbo reconfortante. Então Jesus estava lá na casa de Jeroboão, na cidade de Corazim, recebe um chamado que alguém está precisando da ajuda dele, e na hora que ele vai saindo, chegam 4 publicanos. Diz Humberto: haviam recebido as notícias do evangelho do reino, os publicanos. Tinham fome de esclarecimento e tranquilidade. Suplicavam palavras que os auxiliassem na aquisição de paz e esperança. Então eram almas sofridas que buscavam a palavra de Jesus. O mestre contemplou-lhes a veste distinta e os rostos vincados de funda inquietação, e compadeceu-se. Instado, porém, por mensageiros que lhe requisitavam a presença a excelso benfeitor, chamou Simão Pedro e pediu-lhe ante os consulentes amigos: Pedro, nossos irmãos chegam à procura de renovação e de afeto. Rogo, sejas junto deles o portador do bem eterno. Ampara-os com a verdade. Prossigamos em nossa tarefa de amor. Então, o pedido de Jesus a Pedro é bem objetivo. Rogo seja junto dele o portador do bem eterno. Ampara-os com a verdade, prosseguindo na tarefa de amor. O apóstolo Pedro relanceou o olhar pelos circunstantes, e tão logo se viu a sós com eles, fez-se arredio e casmurro, esperando-lhes a manifestação. Bem típico de Pedro, né? Foi Eliúde, o joalheiro mais velho dos 4, que se ergueu e solicitou com modéstia: discípulo do Senhor, ouvimos a nova revelação e temos o espírito repleto de júbilo. Compreendemos que o Messias Nazareno vem da parte do Todo-Poderoso arrancar-nos da sombra para a luz, da morte para a vida. Que instruções e bênçãos nos dá, ó dileto companheiro das boas novas. Temos sede do reino de Deus que o Mestre anuncia. Aclara-nos a inteligência, guia-nos o coração para os caminhos que devemos trilhar. Então, o Eliúde foi extremamente humilde, sincero, objetivo. Mas o que sucedeu? Simão, contudo, de olhar coruscante, qual se for austero zelador de consciências alheias, brandiu violentamente o punho fechado sobre a mesa e falou ríspido. Antes de falar,
O que ele fez já era para assustar. Disse Simão: conheço-vos a todos, víboras de Corazim. E apontando o dedo em riste para Eliúde, aquele mesmo que tomara a iniciativa do entendimento, acusou-o severamente. Disse Pedro: que pretendes aqui, ladrão das viúvas e dos órfãos? Sei que ajuntaste imensa fortuna à custa de aflições alheias. Tuas pedras, teus colares, teus anéis, que são eles senão lágrimas cristalizadas de tuas vítimas? Como consegues pronunciar o nome de Deus? Imagine a cara que ficou Eliúde. Voltando-se para o segundo dos publicanos na escala das idades, Pedro esbravejou: e tu, Moabe, a que viestes? Ignoras, porventura, que não te desconheço a miséria moral? Como te encorajaste a vir até aqui, após extorquir os 2 irmãos, de quem furtaste os bens deixados por teu pai? Esquecestes de que um deles morreu consumido de penúria e de que o outro enlouqueceu por tua causa, sem qualquer recurso para a própria manutenção? Moabe, a essa altura do campeonato, já devia estar morto de vergonha. Em seguida, Pedro dirigiu-se ao terceiro dos circunstantes, com a mesma impetuosidade. Que buscas, Zacarias? Não te vergonhas de haver provocado a morte de Zorobatel, o sapateiro, comprando-lhe as dívidas e atormentando-o através de execráveis cobranças, no só intuito de roubar-lhe a mulher? Já tens o fruto de tua caça. Aniquilaste um homem, tomaste-lhe a viúva. Que mais queres, infeliz? Não dá para imaginar como Zorobatel ficou, né? E virando-se para o último dos publicanos, gritou: que te posso dizer, Ananias? Há muitos anos sei que fazes o comércio da fome, exigindo que a hortaliça e o leite subam constantemente de preço, em louvor de tua cupidez. Jamais te incomodastes com as desventuradas crianças de teu bairro, que falecem na indigência, à espera de tua caridade, que nunca apareceu. Nesse momento, Simão alçou os braços para o teto, como quem se propunha irradiar a própria indignação, e rugiu: súcia de ladrões, bando de malfeitores, o reino de Deus não é para vós. Nós imaginamos que alguém que vai atrás de uma palavra de conforto e recebe uma reprimenda dessa natureza, usando a expressão popular, fica sem o chão debaixo dos pés. Mas nesse justo momento, Jesus reentrou na sala, acompanhado de alguns amigos, e entendendo o que se passava, contemplou enternecidamente os 4 publicanos arrasados de lágrimas, ao mesmo tempo que se abeirou do pescador amigo, indagando: Pedro, que fizeste? Simão, desapontado à frente daqueles olhos, cuja linguagem muda tão bem conhecia, tentou justificar-se. Senhor, tu disseste que eu deveria amparar estes homens com a verdade. E disse Jesus: sim, eu falei amparar. Nunca te recomendaria aniquilar alguém com ela.
E assim dizendo, Jesus aceitou o convite de Jeroboão, que o convidava para sentar-se à mesa. E sorrindo, Jesus insistiu com Eliúde, Moabe, Zacarias e Ananias para que lhe partilhassem a ceia. Organizou-se para logo uma bela reunião, na qual o Verbo se mostrou reconfortante e enobrecido. Conversando, o mestre exaltou a divina providência, de tal modo e referiu ao reino de Deus com tanta beleza que todos os comensais guardavam a impressão de viver no futuro, em prodigiosa comunhão de interesses e ideais. Quando os 4 publicanos se despediram, sentiam-se diferentes, transformados, felizes. Jesus e Simão retiraram-se igualmente e quando se acharam sozinhos, passo a passo, caminhando entre as estrelas da noite calma, o rude pescador exprobou o comportamento do divino amigo, formulando perguntas através de longos arrazoados. Pedro era ousado. Resolveu cobrar a conduta de Jesus. Se era necessário demonstrar tanto carinho para com os maus, como estender auxílio aos bons? Queria saber Pedro. Se os homens errados mereciam tanto amor, que lhes competia fazer a benefício dos homens retos? Insistiu mais uma vez Pedro. O Cristo escutou as objurgações em silêncio. E quando o aprendiz calou as derradeiras reclamações, respondeu numa frase breve. Pedro, eu não vim à terra para curar os sãos. Mas esse era também o Pedro que criou a primeira obra assistencial cristã da humanidade, a Casa do Caminho. E que diariamente, ao final do dia, regressava extenuado da intensa busca de donativos para os desabrigados de todas as ordens. Seguramente, a primeira campanha do quilo empreendida no mundo cristão. O espírito áureo, através da pena mediúnica do médium Hernani Santana, na obra Amar e Servir, ele assim se refere a esse grande amigo de Jesus. Lembremos-nos do grande Simão Pedro, a quem o Divino Mestre incumbiu da honrosa missão de apacentar as suas ovelhas e de confirmar na fé os seus irmãos. Desatento à advertência do Messias contra as suas fragilidades espirituais, surpreendeu-se a negá-lo por 3 vezes, no instante difícil do testemunho, para depois chorar amargamente. Mas, nem por isso, o Cristo retirou-lhe a sua augusta confiança, que o valoroso apóstolo fez por merecer heroicamente, até o extremo sacrifício pessoal. Também a nós, o Mestre Divino compreende sempre e nos desculpa as falhas naturais, renovando-nos constantemente as oportunidades de trabalho, para que não nos percamos nem desertemos do aprisco. Se, portanto, nos sentimos abençoados pelo ensejo de servir à causa santa, cuidemos de agir incessantemente, na inteira medida das nossas possibilidades, guardando, porém, no coração, como escudos defensivos, a humildade e a fé,
para que, no nosso último dia, ao termo de nossas lides, sejamos aprovados como servidores fiéis. Belíssima mensagem do Espírito Áureo. Todos nós carregamos um pouco de Pedro no coração, na mente, na determinação. Agradecendo o carinho da atenção, das boas vibrações emanadas, eu desejo que fiquemos todos em paz e que Jesus nos abençoe. Um forte abraço.